Três, valendo. Oi, tudo bom, pessoal? Então, sétimo ano a gente parou, né, lá nos seres vivos, em relação às células, que vocês fizeram as partes de uma célula, né? Que vocês fizeram uma célula eucarionte, que vocês fizeram com núcleo, daí as organoides, que vocês fizeram os alimentos. Ficaram foi um trabalho muito legal. Vocês viram que os seres vivos são constituídos de células, que são dois tipos de células, a eucarionte, que é a organizada, que nós, mas seres mais complexos, somos formados, e as procariontes, tá? E depois disso a gente vai ver a classificação dos seres vivos. Como é que é a classificação dos seres vivos? De repente alguém surgiu e classificou os seres vivos? Não. Assim, muitos cientistas sempre se envolveram com a classificação, como classificar os seres vivos, tá? Mas lá nos meados do século XVIII, certo? Um homem chamado Carl Linné, que é esse homem aqui, que ele era médico, botânico, cientista e um homem muito inteligente e apaixonado pela natureza, resolveu fazer a classificação dos seres vivos, né? Vamos supor que a professora está aqui, ó. Pensem aqui na professora, antigamente isso aqui fossem seres vivos. Como é que eu ia classificar esses seres vivos? Eu ia classificar eles por cor, eu ia classificar eles por tamanho, eu ia classificar eles por Como que eu vou classificar isso aqui? Né? Para vocês devem estar pensando, professora, classifica ali as canetas, esse aqui. Tá, mas isso aqui já é diferente, ó, já tem esses pontinhos que esse aqui já é liso, que esse aqui não é. Então, animal é assim. O animal ele é muito mais complexo. Então, graças ao Linneu, né, nós temos uma classificação e a unidade básica que ele pegou para começar a classificar foi a espécie, certo? Por quê? Porque ele pensou assim, como é que eu vou diferenciar uma girafa, uma borboleta, um golfinho, o que eles têm em comum e até onde eles vão em comum ou o que eles não têm em comum, certo? Porque antes eles classificavam só apenas reino animal e reino vegetal. E Linneu viu que tinham certos seres que se mudavam com as formas, né, de animal e vegetal. Então, Linneu começou a classificar através de espécie. Então, a unidade básica de classificação de Linneu, tá, desse homem aqui, foi a espécie, tá certo? É claro que lá no século XVIII não existia assim uma tecnologia tão avançada, mas nós seguimos a regra dele até hoje, certo? Que ele começou com a espécie. E hoje em dia a gente já tem aparelhos, né, microscópios super potentes, tem a própria genética que já nos mostra de que parte que faz aquele animal, da onde que vem aquele outro, certo? Porque tem muita gente, por exemplo, que não gosta de hamster, porque acha que hamster é um gato, desculpa, um rato, é uma espécie de rato. E não, hamster ele provém do esquilo. Ele é um roedor, mas ele é 2 quilos e não do rato, certo? Então, olha só como as comparações vieram e como isso facilita nós podemos estudar isso, certo? Então, qual que foi a primeira coisa, assim, a preocupação de Linneu? Foi batizar os nomes. Como que eu vou colocar o nome para todos esses animais? A primeira coisa que ele fez, ele deu um nome binomial. O que é o nome binomial? O nome binomial é quando nós temos dois nomes, tá? Então, todo nome científico possui dois nomes. Por exemplo, o gato, cientificamente falando, nós chamamos de Felis catus, tá? Ele possui dois nomes. Segunda coisa que ele pensou também, vou usar o latim. Por que o latim? Porque o latim é uma língua morta. O latim não se muda mais, né? Que nem português, né? Nossa língua. Esses dias não, mas anos atrás teve a nova ortografia brasileira, né? Ou seja, alguns nomes tiraram um acento, outros tiraram um hífen, outros colocaram acento. Então, mudou. Agora, já o latim não muda mais. Então, felis catus, na linguagem científica, falando aqui no Brasil, falando na China, falando no Cazaquistão, falando no Canadá, falando nos Estados Unidos, falando é sempre gato.
Entenderam? Então, por isso a importância de colocar um nome de uma língua morta. Porque daí sempre vai ser Felis catus, vai ser o gato, certo? Outra coisa que ele também colocou, certo? Outra coisa que ele colocou foi que o primeiro nome em latim precisa ser em letra maiúscula e o segundo letra minúscula. Então, o primeiro sempre o nome maiúsculo e o segundo minúsculo. E outra coisa que nós encontramos nos livros é que quando ele é colocado lá o nome científico, ele sempre vai estar com um outro tipo de letra, ou vai estar em itálico, ou vai estar em negrito, que nem aqui o lobo-guará. O nome científico dele é esse aqui, ó, é Chrysacium brachyurus, nome latim. Mas nós conhecemos como lobo-guará, mas esse Chrysacium brachyurus, se a gente falar lá nos Estados Unidos, no Japão, todo mundo vai saber que é um lobo-guará. Mas isso, claro, na linguagem científica, né? Quando os cientistas, quando os biólogos se juntam, então eles sabem certinho, né? Eles sabem toda essa parte de nomenclatura, tá? Então, daí Linneu, ele começou, então, a unidade básica dele foi espécie. Daí teve a taxonomia. O que é essa taxonomia? A taxonomia é como se eu tivesse que organizar por grupos, certo? Então, ou seja, taxonomia é pegar um grupo maior, pôr num grupo menor, que eu vou colocar num grupo menor, num grupo menor, num grupo menor, certo? Vamos dar exemplo aqui. Eu quero apenas as canetas. Então, caneta, caneta, caneta e caneta. Grupo grande. Agora eu quero apenas as canetas que possuam caneta que não tem esse tickerzinho aqui. Então, tira essa caneta e já fiquei com um grupo menor. Agora eu só quero caneta azul. Caneta azul, azul caneta. Agora eu quero uma caneta azul que não tenha a pontinha azul. Pronto, grupo menor. Entenderam? O que é taxonomia? É colocar grupos maiores, grupos menores nos grupos maiores e até chegar a um só. Isso é taxonomia. E a taxonomia obedece uma certa ordem, que é essa ordem aqui, que é o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? O reino nós sabemos que tem o reino animal, animalia, plantae, monera, protista e plantae, monera, protista e fungi. Desculpa, esqueci os fungos. Então, os reinos são amplos. Então, vamos pegar o reino animal, por exemplo. No reino animal vem desde uma formiguinha até um elefante. Daí tem que saber diferenciar isso aí. Então, primeiro vem o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tem uma regrinha pra gente lembrar disso aqui, ó. Porque nas provas, principalmente de vestibulares e Enem, e eu nas provas também de ciência, eu exijo muito essa ordem aqui, ó. Que é decorar a palavra reficlofage. Que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Reficlofage. Se você souber a palavra reficlofage, você vai saber que essa aqui é a taxonomia usada para nós vermos quais são os termos usados para classificar os animais. A professora vai pegar aqui como exemplo o livro, tá? Então, eu vou pegar aqui como exemplo o que está no livro, certo? Que nem aqui, ó, a gente tem um lobo-guará e um peixe-boi da Amazônia. O reino, os dois são animais. O filo, os dois são cordato. O que é cordato? Cordato é o que possui coluna vertebral. A classe, os dois são mamíferos, porque os dois mamam. Agora, já aqui na ordem e família, eles já mudaram, ó. Estão vendo? O lobo-guará é carnívoro, tá? E já o peixe-boi da Amazônia, ele é sirineia, que a gente poderia dizer que ele come tanto carne quanto outros tipos de alimentos, tá? A família também muda, o gênero muda
e daí a espécie. Olha aqui, ó. Daí vem o nome científico. Então, na espécie tem um nome científico, tá? Então, existem animais que até um certo ponto eles são iguais e depois eles se distanciam. E existem daí coisas também que... seres vivos que às vezes nem o reino é igual. Por exemplo, pega uma planta e pega uma árvore e pega o lobo. O reino já começa a diferenciar, porque esse é do reino Plantae e esse é do reino Animalia, certo? Então é isso que a professora tinha que explicar para vocês hoje. Vai as perguntas para vocês lá no Classroom, vocês vão responder as perguntas e depois a gente vai... vocês me mandam as perguntas, ok? Beijos, até a próxima aula. Tchauzinho!